Buenas tardes, Danilton. ¿Podría presentarse para los lectores de Micmar.net? Sim. Bom, meu nome é Evanilton Alves de Freitas e o meu nome artístico é Evanilton Laca. Bom, eu sou brasileiro, eu tenho 34 anos, trabalho com dança, eu pesquiso dança, crio trabalhos de dança e também danço os trabalhos. Eu comecei a dançar quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 34 e ao longo desse tempo eu tive contato com a dança de rua, tive contato com dança clássica, com dança moderna, com dança contemporânea e também contato com outras técnicas corporais, algumas coisas de arte marcial, e tudo isso foi se acumulando para resultar no que é minha proposta de dança hoje e no que é minha proposta corporal hoje. É a segunda vez que eu venho para a França. Eu vim em março em Avignon e, na verdade, mais do que eu ter escolhido a França me escolheu. Eu estou esse ano na Europa porque o ano passado eu estive em um festival em Cuba, em Havana. O nome do festival é Bienal Internacional de Cuba, que foi um festival organizado pelo Culture France, e nesse festival havia vários programadores da Europa, então alguns me convidaram para vir esse ano para a Europa. Mas me parece muito bom estar na Europa, mas também estar na França, porque a história da dança está muito ligado à história da França e à história da dança na França, seja do balé clássico, ou seja da dança contemporânea ou do neoclassicismo. Então são momentos da dança muito importantes e que cruzam com a história da França. E a história do hip hop também. Hip hop é uma manifestação um pouco mais recente, que data do final da década de 60 e início de 70, e ela veio se desdobrando e ela tem capítulos muito importantes que aconteceram nesse país e em países próximos também, como a Alemanha. Então é uma satisfação muito grande estar aqui por toda essa história. O trabalho que eu apresento é um trabalho que ele teve sua estreia na verdade em 2005, mas eu comecei a escrever algumas coisas sobre ele, escrever um projeto em 2002, em 2003. Então, eu fiz a primeira etapa dele em 2005, eu estrei em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, e ele era um solo. Em 2006, eu aprovei um projeto numa fundação no Brasil que se chama Itaú Cultural, e fiz a estreia da segunda etapa dele, com os dois bailarinos que estão comigo aqui, o Fábio Costa e o Chiquinho da Costa. Então, com essa estreia em 2007, nós juntamos todo o trabalho e começamos a fazer várias apresentações. Então, desde então, a gente se apresentou muito no Brasil, mas a gente se apresentou também no Equador, no Uruguai, na Venezuela, esses países da América do Sul, mas consegui apresentar também na Costa Rica, em Cuba, e na Europa, na Suécia, agora tem apresentações em Portugal, na Espanha também. E daí, assim, na verdade, esse trabalho, aliás, um trabalho de dança, um trabalho de arte, ele sempre tem um discurso oficial. O que é o release do trabalho. E eu acho que, na verdade, as questões que surgem nesse trabalho, elas vão além do que está escrito na proposta oficial do trabalho. Então, oficialmente, nesse trabalho, a proposta é de estabelecer uma pergunta de em que corpo que é possível fazer dança. Então, a gente faz um trabalho que está na cena, que está no corpo dos bailarinos. Durante o trabalho, a gente convida pessoas para vir para a cena. A gente usa uma série de objetos, como um carro, uma boneca e também um peixe, que compõem a cena e que eles também têm movimentos. Mas, além disso, a gente tem um jogo no site, na internet, que é o www.laca.com.br/mídia da dança. Nele você encontra um pequeno jogo do trabalho e temos um pequeno gibi também, um cartoon, que é entregue para as pessoas, e um telefone também que as pessoas ligam. Então elas têm uma interação com as propostas que a gente fez do que pode ser dança. E a nossa ideia não é responder essa pergunta, mas na verdade só colocar essa pergunta para as pessoas. E elas depois vão pensar o que é dança, o que não é dança. A experiência que a gente teve com o trabalho e com essa pergunta oficial é que em alguns momentos, em alguns circuitos, em alguns lugares, algumas pessoas pensam que o gibi é dança e ponto final.
não seria necessária a dança no palco. E outras pessoas pensam, por exemplo, que o que está no palco é dança e não seria necessário mais os outros suportes. Mas como a gente está interessado na pergunta, muito mais do que uma resposta nossa, eu acho que o trabalho funciona bem dessa maneira. Agora, existem outras questões, como o hip hop, que interage com outras técnicas corporais que estão presentes no meu histórico, mas também no histórico das pessoas. Esse corpo também que se apresenta em outros espaços que não são um palco, porque esse trabalho foi criado para uma sala, não para um palco de teatro. Esse espaço é um bom espaço, porque ele consegue ser um teatro que é uma circunferência. Ele não é um palco italiano apenas com uma frontalidade. Então, ainda é possível dançar nele, mas um palco com frontalidade não seria possível apresentar, porque o trabalho não tem frente. E ele tem algumas facilidades técnicas. Ele não tem uma luz complexa, não tem uma música complexa, não tem um chão complexo. Então, por isso, a gente dançou em vários lugares. Dentre esses lugares, a gente chegou a dançar em praças, em ruas, alguns lugares que alguns festivais nos propuseram. Por conta dessa experiência, eu acabei criando um outro projeto que foi de pensar em dança e preparação corporal, preparação de formação, que dialoga com a arquitetura das cidades. Então, eu defendi o meu mestrado em Uberlândia agora, que é a minha cidade, em Minas Gerais, e devo executar mais um projeto que vai durar durante 2 anos, deve começar em 2012 e em 2013. Devo trabalhar com umas 13 pessoas. A gente tem patrocínio da Petrobras, que é uma empresa brasileira, e no final desses 2 anos a gente deve apresentar um resultado final. Mas o que é interessante é que, na verdade, durante os 2 anos, toda a criação, toda a etapa do trabalho será feita na praça, porque a gente vai ocupar o espaço da cidade. Então, isso é um resultado desse trabalho que está fora do discurso oficial. Quer dizer, é um desdobramento que não é um desdobramento sobre questões sobre suportes para a dança, mas é um desdobramento da experiência desse trabalho. Então, em alguma medida, esse trabalho que começou em 2012 e que eu estreiei em 2007 e que continuo dançando, ele é uma etapa que já fechei na minha produção. Mas ela resultou em outras perguntas que eu continuo respondendo ou fazendo em outros trabalhos. Muchas gracias. Obrigado.